Olá, seja muito bem-vindo a esse canal que tem por objetivo transmitir a palavra do Senhor. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando como Deus, Ele vê o que nós estamos fazendo. E a palavra de hoje é: você não está esquecido aí nesse lugar. Deus, Ele te viu. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está vendo o nosso esforço. Muitas vezes nós vemos que as pessoas não dão valor ao que nós temos feito, até mesmo dentro do nosso lar. Muitas vezes nós nos sentimos esquecidos, né, em volta da nossa família, também em vários lugares. Muitas vezes as pessoas te deixam de lado. E Deus, Ele tem falado comigo nessa palavra no dia de hoje, porque eu creio que alguém que vai assistir esse vídeo precisa dessa palavra hoje. Deus, Ele vê o seu esforço. Deus, Ele não está com seus olhos tampados para que não possa ver o que você está fazendo. E nem com seus ouvidos tampados para que não possa ouvir o que tem você falado. E muitas vezes você se sente esquecido. Mas hoje a palavra vai falar exatamente com você. E a palavra de hoje, ela vai falar em Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, o versículo de número 11, eu vou estar lendo aqui. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, e de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, nós vemos que essa palavra fala de Davi. Quando Samuel, por ordem do Senhor, diz para ele ir lá, ungir Davi. Davi estava esquecido. Davi estava esquecido não por Deus, mas pela sua família. Davi estava ali apacentando as ovelhas. Seus irmãos não davam nada por Davi. Seu pai também, ele estava ali. Ele era alguém normal, era alguém que ninguém dava valor. E ele estava ali, mas o coração dele estava ligado com Deus. Davi, ele tinha vontade de adorar. Ele tinha um coração contrito diante de Deus. Ele estava ali naquele lugar, cuidando das ovelhas, fazendo exatamente o que ele deveria fazer naquele momento, porque a gente deve fazer o que vier à nossa mão para fazer. E naquele momento ele estava ali cuidando das ovelhas de seu pai. Claro que nós almejamos coisas maiores. Claro que nós queremos fazer coisas grandes. Mas se nós não estamos fazendo nem as coisas pequenas que nos chegam às nossas mãos, como nós vamos realizar coisas grandes? Então, a palavra vai para você hoje. Se você pensa que você está esquecido, se você pensa que você está aí, ninguém está te vendo, ninguém está te valorizando, mas Deus, Ele te vê. Deus, Ele te valoriza. E na hora certa você vai ser chamado. Na hora certa vão precisar de você. A palavra que fala que quando Samuel chegou àquele lugar, na casa de Jessé, Samuel logo viu os filhos de Jessé, que eram de boa aparência, que eram robustos, e logo Samuel pensou: é esses daí sim que Deus quer. Mas Deus, ele tinha plano certo, ele tinha o endereço certo e a pessoa certa que ele queria ungir. No momento Samuel perguntou: não tem mais filhos, Jessé? São só esses? Porque Samuel não sentiu de Deus que era nenhum daqueles. Aí o pai de Davi se lembrou dele. Não, espera que ainda tem mais um. E esse está lá no campo, esse está lá cuidando das minhas ovelhas. Ele estava trabalhando, ele estava fazendo a vontade do seu pai,
realizando o que chegou à sua mão para fazer. E naquele momento ali, Samuel mandou chamar Davi. Muito linda essa história, né? Porque Samuel falou, não vamos sentar à mesa sem que Davi esteja aqui. Porque é Davi que Deus quer. É Davi que Deus quer ungir. Então a palavra de hoje ela é bem clara. Muitas vezes você pensa que você está esquecido. Mas na hora certa vão mandar te chamar. Na hora certa alguém vai precisar de você. Na hora certa de Deus, ele prepara caminho. Deus, ele prepara mesa para você sentar. Não se preocupe se tem pessoas que não estão te dando valor. Não se preocupe se tem pessoas que não estão querendo a sua companhia. Não faz diferença, porque Deus põe pessoas certas no seu caminho. Deus põe mesas certas no seu caminho. E é assim que Deus faz. Deus, ele tem uma obra para cada vida. E na hora certa, aquilo ali vai se revelar. Na hora certa, Deus vai te colocar no lugar que você exatamente precisa estar. E na hora certa, as portas vão se abrir. E na hora certa de Deus, aquilo que parecia impossível vai acontecer. Davi foi ungido rei. Davi não estava nem esperando ser chamado. Davi não estava esperando aquilo ali foi surpresa para Davi. Mas Davi foi até lá e foi ungido rei. E a partir dali, a palavra fala que o Espírito do Senhor, ele se apoderou de Davi. Então Davi, ele ficou cheio do Espírito Santo. E Davi, ele continuou fazendo a mesma coisa, mas agora com certeza e fé. Que uma hora as coisas iam acontecer, que uma hora as portas iam se abrir, que uma hora ele seria colocado onde Deus prometeu. Então, não fique triste, não fique achando que você está aí e Deus não está te vendo, porque Deus ele está preparando. Deus está preparando o seu caminho, Deus está preparando o lugar para você. Deus está preparando, muitas vezes, até uma família para você. E talvez você pense, eu não consigo arrumar ninguém, eu não consigo me casar. Mas Deus está preparando uma noiva, um noivo. Deus está preparando um lugar melhor para você morar, porque Ele prepara. Então, na hora certa, você não está esquecido. Na hora certa, as coisas vão acontecer. Na hora que Deus planejou, as coisas vão acontecer. Não fique preocupado, não fique desanimado, mas continue fazendo o que você tem feito. Continue fazendo a vontade de Deus. O que vier na sua mão para fazer, faça conforme a vontade de Deus. O que vier na sua mão para fazer, faça com zelo, porque o Senhor, ele assim agrada. E o Senhor sempre falou comigo, né, numa palavra, que o Senhor, ele, muitas vezes, ele nos dá uma tarefa. E muitas vezes a gente tem que desempenhar essa tarefa para ele. Porque se você não desempenhar, se você dizer, eu não quero mais fazer, eu cansei de fazer, mas aquela tarefa vai lhe ser tirada. Mas se você continuar a fazer, se você, o que vier na sua mão, você fizer com zelo, o que vier na sua mão, você continuar a fazer, com certeza, Deus vai te ouvir, Deus vai te ver e Deus vai te dar coisas maiores para cuidar. Deus vai te dar coisas melhores. Os planos de Deus são melhores. Então, grandiosas são as coisas que Deus nos dá. Mas para isso temos que ter responsabilidade. Muitas vezes a gente pede algo a Deus, mas a gente ainda não está preparado para receber de Deus aquilo que vai chegar às nossas mãos. Mas continuemos a fazer o que Deus mandou. E quando você continua fazendo, vai chegar uma hora que você vai estar preparado para receber. Quando Davi foi ungido rei, Davi ainda não estava preparado para ser rei. Mas como o Espírito do Senhor estava com ele,
como o Espírito Santo estava ali capacitando ele. Ele ia chegar aonde Deus prometeu, porque o Espírito Santo capacitou ele para ser rei. Ele ainda não tinha capacidade, mas Deus fez ele chegar. Deus deu capacidade. Então não se preocupe se Deus te falou o que vai acontecer com você e você pensa: eu sou tão pequeno para isso. Eu acho que isso é impossível na minha vida. Mas quem dá é Deus e quem capacita também é Deus. Então não preocupe mais o seu coração e descanse nele, porque como ele fez com Davi, como Davi chegou, alcançou, você também alcançará. Você também vai chegar no seu objetivo, no que Deus te prometeu. Você também vai ter as coisas que você deseja, que deseja o seu coração. Mas para isso você tem que ter paciência, porque tem uma preparação. Para isso você tem que estar esperando no Senhor. Na hora certa, Ele vai te dar a vitória.